Nessa oportunidade eu vou falar sobre o dízimo e a IPDA. Isso porque a cantora Leia respondeu no Instagram uma pergunta referente ao mesmo. A pergunta foi: por que temos que devolver o dízimo? Ela responde, isso nos stories do próprio Instagram, para não se tornar ladra ou ladrão diante do Senhor, conforme está escrito na Bíblia Sagrada em Malaquias, capítulo 3, versículo 9 ao 12, pois maldição há sobre todo aquele que rouba a Deus. Honramos a Ele quando devolvemos 10% de tudo quanto Ele nos deu, pois se não fosse seu amor e seu sustento, seríamos pobres de alma e miseráveis de espírito. Aqui já tem um grande erro, que é interpretar Malaquias para a Igreja do Senhor. O dízimo era para o povo israelita e no contexto de Malaquias estava falando justamente não necessariamente daquele que não devolvia o dízimo, mas também daquele que pegava o dízimo e não rateava com os necessitados. Ou seja, por exemplo, o dízimo ele era enviado para o templo. Lá poderia estar alguém ou algum representante da tribo de Levi. Esse não rateava com o sacerdote, não rateava com os demais levitas, não rateava com o necessitado, com o órfão, com o estrangeiro, por aí em diante. E assim sendo, esta atitude também configura roubar a Deus. Então, o pecado ali do povo israelita não era necessariamente daqueles que não estavam dando, e sim daqueles que estavam recebendo e não estavam rateando. E se era do povo, o pecado era também dos próprios que não faziam aquilo que era para ser feito com o dízimo. Segundo tópico, a Bíblia não fala nem na lei e nem na graça que aquele que não dá o dízimo vai para o inferno ou rouba a Deus. Só na passagem de Malaquias. O dízimo era dado, obviamente, antes da lei, na lei, também na graça ou nos tempos de Jesus, eu diria, porque na igreja primitiva não se tinha a configuração do dízimo, pelo menos do modo que os próprios do judaísmo faziam, de dar 10%. Você percebe nitidamente em Atos dos Apóstolos 5, onde eram doados ou dados milhares e milhares, vamos dizer assim, ou muitas herdades, e cada um usufruía do dinheiro daquelas herdades. Eu dava uma herdade ou vendia um terreno, custava R$200, vamos trazer para os atuais, eu colocava lá. O outro vendia um outro por R$200, também colocava lá. Então, cada um doava e recebia, e não tinha nenhuma privação, não se existia necessidade, diferente do que ocorre hoje. Depois, essa própria Leia vai responder uma outra pergunta referente ao dízimo, que é até mais grave do que essa daqui. Essa também tem a sua gravidade, o seu erro teológico, mas essa aqui então nem se fala. Olha só. Sobre o dízimo, nos convém transformá-lo em doações? Qual a sua opinião? Leia responde: o dízimo não é nosso, é do Senhor. Não podemos querer ajudar os outros. Já estou até rindo, porque eu já vou colocar o versículo bíblico que refuta bem isso aqui. Não podemos querer ajudar os outros utilizando algo que não é nosso. Meu Pai. O bem, a beneficência eu faço com meu dinheiro. Pare de balela. Você nunca entendeu nada de Bíblia? Será que nunca, ou essa instituição nunca leu uma passagem bíblica que fala sobre a finalidade do dízimo? Eu já estou até aqui no versículo bíblico para não ironizar muito a resposta. Deuteronômio 14, 22 em diante, que nos diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente que cada ano recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias.
Nesses 2 versículos, né, tem outros para a gente ler, a gente já percebe o seguinte, que o dízimo não era dinheiro, era fruto da semente, era vacas, era grãos, mosto, azeite, primogênito das vacas, e todos usufruíam. Você dava o dízimo e usufruía do dízimo. Certamente darás o dízimo de todo o fruto, e perante teu Deus, no lugar que ele escolher habitar, comerás os dízimos do teu grão. Quem que vai comer os dízimos do grão? Os próprios que davam. Então, ali, exatamente no local onde que o Senhor escolheu, quem dava o dízimo comia o dízimo. Eu dava o dízimo e eu comia. E como é que eu não posso fazer doação se eu, de acordo com a lei e a finalidade do dízimo, que já a gente vai ver, eu podia comer do meu próprio dízimo, diferentemente do que faz em igreja, que eu só dou e não recebo nada, não recebo comida, não recebo ajuda, eu não como num piquenique, vamos dizer assim, espiritual ou em irmandade, eu não recebo benefício algum de dízimo. Porque Deus não é tirano, Deus não precisa de dinheiro, de vaca, de mosto, de azeite, de ovelha, nada. Deus é o doador da prata, quem precisa são as pessoas. E o dízimo está para ajudar os necessitados da igreja, assim como os impostos servem para ajudar os necessitados de uma nação. Pois, se você parar para analisar, o Estado recolhe e depois ele tem que ratear aquele recolhimento, aquele dinheiro para investir na área da saúde, da educação, da segurança, do transporte, da previdência, tudo em benefício para o povo. E assim era o dízimo. Lamentavelmente, deturparam a origem do dízimo e o destino dele, a finalidade dele, para que donos de igrejas fiquem cada vez mais ricos, ostentando riquezas, dinheiro, carro, mansões, e o pobre cada vez mais pobre, mas assim não foi o que o Senhor pregou. E, portanto, a fala da Leia é uma heresia. A igreja Deus e Amor prega uma heresia sobre o dízimo, dizendo que não pode fazer benfeitoria com o dízimo. O Bíblia diz em Deuteronômio 14, 22, que ali fala sobre a origem e o destino do dízimo. Vocês não seguem a Bíblia, vocês estão errados. E errados também porque não compartilham o dízimo com o povo, com a comunidade, porque as pessoas só dão e não recebem nada, não recebem ajuda, não recebem alimento, e faz, melhor dizendo, uma festa, entre aspas, para que todos venham participar, comer, se regozijar na presença de Deus e também do povo. Está tudo errado. Vamos seguindo nos outros versículos. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. Pois muitos só querem falar de Malaquias, mas não vão para a origem do dízimo. O dízimo era um mandamento, sim, para o povo israelita, mas tinha uma finalidade. Qual era a finalidade? Vamos ver agora. Versículo 24. Em diante vai falar a finalidade. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que ele escolheu o Senhor, porque escolheu o Senhor teu Deus para ali, por o seu nome, quando o Senhor teu Deus se tiver abençoado, então, veja bem, o que era para ser feito? Vender o quê? A vaca, os grãos, vender as ovelhas, vender o óleo, as sementes e pegar dinheiro. Então vende os dízimos e ata o dinheiro na tua mão. E esse dinheiro na tua mão vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, versículo 25. Tudo isso está no capítulo 14 de Deuteronômio. E aquele dinheiro, esse dinheiro, darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, bebida alcoólica, que é o vinho, bebida forte é bebida alcoólica, e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e tua casa. Isso eles não ensinam. É para vender, se for para um local distante, que não possa levar contigo as ovelhas, os animais para desfrutar. Então vender, juntar esse dinheiro e dar por tudo aquilo que deseja a tua alma, por vaca, por vinho, por bebida, e tudo que pedir a tua alma, come, é para comer diante do Senhor.
E quem que dava os dízimos? Eram aqueles que não podiam, os levitas? Eram os necessitados, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas? Não, eram pessoas civis, comuns, cidadãos de Israel, que podiam usufruir do seu dízimo. Mas isso vocês não pregam, seus hereges. Que aquele que dá 10% tem que receber em benfeitorias, ou pode regozijar junto com os irmãos e usufruir do seu próprio dízimo. Se é em dinheiro, digamos que ele dá R$100, ele tem que receber esses R$100 em alguma coisa dentro da instituição religiosa, se for aplicar certinho como está o texto aqui. Se ele dá R$100 e todo mundo dá R$100, digamos que R$40, R$50 ele tem que receber ou em alimento, ou em ajuda, principalmente quando está desempregado, ou em qualquer outra situação. Mas eles não aplicam. Agora vamos à finalidade clara do texto, que vai estar no versículo 27. Já lemos o 26 e 27. Porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Só que os levitas dos dias atuais, que seriam os evangelistas, os pregadores, os ditos missionários, eles têm herança, não tem? Eles já não receberam, às vezes, do seu pai ou do seu avô, ou deixam. No entanto, seguindo à risca o que estava na lei, o levita não tinha parte nem herança nessa terra. Então ele tinha que ser ajudado para o básico, com comida, vestimenta não tem, vestimenta e alimento, tá? Vestes, alimento, o básico para ele sobreviver. E aí nada disso é feito. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dias da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Agora já é o dízimo de 3 em 3 anos, trienal. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, aqui está a finalidade. Então virá um levita, que não tem herança, da tribo de Levi, a família de Arão, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, e os que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que toda a coisa seja abençoada, vamos dizer assim, mas o texto diz, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Ou seja, é para repartir o dízimo. É para usufruir do dízimo e reparti-lo. Você pode, como instituição religiosa, sim usufruir do dízimo, mas tem que repartir com o povo. Entendemos que uma instituição religiosa tem sim as suas despesas, pagar água, pagar energia elétrica, pagar internet, pagar, enfim, qualquer outras coisas, ou quem cuida do templo, pagar os pregadores, ou trazer o básico a eles, dar o básico a eles, tudo bem. No entanto, aqueles que dão têm que ter algum benefício e eles não têm. Porque quando o sujeito fica desempregado, vai pedir alguma ajuda, a igreja dá? Não dá. Diz que tem que trabalhar, claro, tem que trabalhar secularmente para dar só o dízimo para sustentar os parrudões que não trabalham ou que fazem um trabalho falso. Outra partida, Paulo vai dizer o seguinte, que não era para ser pesado para a igreja. E você que vive de dízimo e oferta está sendo pesado para a igreja e ainda tirando dos pobres, acabando fazendo ostentação por demais. Dos seus bens, jatinhos, fazendo helicópteros e tantos outros bens, e enfim, etc, etc. Isso não é de Deus. No entanto, nós temos que exatamente separar o joio do trigo. Não podemos aceitar esses erros. Também não podemos ir ao extremo de dizer que não necessariamente não exista o dízimo, mas o dízimo não pode ser obrigatório. O dízimo tem que ser dado de livre e espontânea vontade e a finalidade dele é para ajudar o necessitado. Não isso aí. Quem não dá o dízimo rouba a Deus, como se fosse algo obrigatório que vai interferir na salvação. E segundo, que não pode fazer benfeitorias com o dízimo. Que na realidade eles dizem isso para receber o dízimo, porque imagina se pregar para eles
ou para os fiéis, no caso, a liderança pregando para os fiéis, dizendo, olha, você pode fazer beneficência com dízimo, ou seja, você pode pegar o seu dízimo e ajudar um necessitado que esteja passando fome, um familiar que você veja que ele está passando por perrengues, uma pessoa que mora nas ruas e você vai lá dar o seu dízimo para que aquela pessoa possa comer naquele dia, possa sair das ruas. Imagina se for pregar isso. Claro que eles não vão pregar, porque eles vão perder nas finanças. Eles só pensam no próprio umbigo deles, só pensam neles próprios. Mas o que manda o texto sagrado é exatamente isso, ajudar o levita, ajudar o órfão, o estrangeiro, a viúva, o necessitado. A igreja que tem que fazer, a igreja somos nós. Não podemos delegar a terceiros, instituições CNPJadas, empresas, para fazer aquilo que eles querem fazer, porque digamos que eles recebem R$1.000 de dízimo, talvez eles fazem filantropia com R$100 e olhe lá, o restante eles pegam para os seus próprios bolsos. Essa é a grande realidade. Eu sei que vai vir um monte de pessoas defensoras dessa instituição e defensores do dízimo começar a me atacar. Mas os outros versículos, não sei o que. Eu já fiz um estudo sobre o dízimo, só procurar aí no canal. Eu não vou ficar repetindo. Você é ignorante porque o dízimo era dado desde a época que não existia a lei. Ninguém está dizendo que o dízimo não existe ou não se deve dar. Eu estou dizendo que a obrigatoriedade não é de Deus, porque se fosse, estaria sendo obrigatório nas cartas paulinas, de Pedro, enfim, no Novo Testamento. Não tem nada que nos obrigue a dar o dízimo no Novo Testamento. E o ensino do dízimo errado é tão maldito que as pessoas chegam a dizer que aquela passagem do rei Melquisedeque, que agora seria Jesus, próprio sacerdote e rei, segundo a ordem de Melquisedeque, como Melquisedeque recebeu dízimo, Jesus tem que receber dízimo. Oh, que ignorância! O que é falado em Hebreus sobre Jesus é no âmbito espiritual, não tem nada a ver com o literal. Se é que Jesus tem que receber dízimo, é o dízimo da nossa obediência, 10% de dedicação à obra de Deus, 2 horas e 30 e poucos minutos fazendo aquilo que lhe agrada. Esse sim é o dízimo que o Senhor requer e não dinheiro, porque Ele não precisa de dinheiro e nem de comida, porque no céu não é comida, não é bebida. Será que vocês não entendem isso? Que o reino de Deus não é comida, não é bebida? Que não só de pão viverá o homem? Imagina se Deus vai viver de pão, vai viver de dinheiro, se Ele é o dono de tudo. Pare para pensar. Então, está aí mais do que comprovado essa heresia da obrigatoriedade do dízimo e de dizer que o dízimo não serve para a filantropia. 2 erros. Repito, não sou contra o dízimo, sou contra. Não é que eu sou contra, é a Bíblia que é contra. A obrigatoriedade do dízimo e também com essa interpretação errada de que não se pode fazer filantropia com dízimo. Abraço e até a próxima.